Alô, alô. Boa tarde a todos. Estejamos todos na paz de Deus. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, à família Casa do Caminho, como a gente costuma dizer. Eu vou dar os recados aqui de sempre, também para os nossos amigos internautas que estão nos assistindo offline. A casa possui trabalho todos os dias, sendo de segunda, terça e quinta, às 20 horas, com palestras e passes. Quarta-feira, o horário que nós estamos hoje, às 14 horas. Sábados, às 17 horas. Domingo, às 10 horas. Domingo tem evangelização infantil. Gostamos sempre de frisar que é importante trazer os pequeninos para começarem a tomar conhecimento dessa doutrina. Os netinhos também, aí as vovós que tomam conta dos netinhos. Não se esqueçam de trazer os pequeninos para casa. A casa também faz um trabalho de assistência com cestas básicas. Para tanto, a gente pede sempre a colaboração de 1 quilo de alimento, quem puder trazer, nos dias de trabalho, para que nós possamos completar as cestas básicas que a casa fornece a essas famílias. São cerca de 60 cestas básicas que são montadas. O Matilde está dizendo aqui que são em torno de 300 pessoas assistidas nessas 60 cestas básicas. A cada 15 dias também, a casa promove um café comunitário, um lanche, na imediação do metrô Carandiru, Tietê, aqui, aqueles moradores de ruas. E o pessoal pede sempre quem puder colaborar, quiser vir até a casa também, participar desse trabalho. É um trabalho gostoso. O pessoal se junta aqui e vai para campo lá, compartilhar com esses irmãos esquecidos de nossa sociedade, É muito bom, muito gostoso e fraterno fazer esse trabalho. A nossa livraria também está aberta aí embaixo. Nós temos livros novos e também livros usados que recebemos em doação, um valor pequenininho para contribuir nos gastos da casa. Tem livros bons aí, podem ser pesquisados e garimpados aí na nossa biblioteca. Os cursos de doutrina, começou o curso base de doutrina espírita, agora no mês de fevereiro. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda de se inscrever no curso básico de doutrina. A Cristina está nos falando também que tem aqui uma área da nossa casa que tem roupas expostas de doação, roupas, pijamas, calçados também que nós recebemos de doação, tudo isso para contribuir com as despesas da casa. Está exposto aí embaixo, quem se interessar pode procurar o pessoal lá debaixo da livraria ou a própria Cristina que nos deu o recado aqui. Bom, os recados estão dados. Vamos, no momento, serenando os nossos olhos físicos, nos aquietando dessa correria nossa do dia a dia. Sabemos que os mentores espirituais que já nos acompanharam até o momento de estarmos aqui nesta casa, e eles continuam já aqui trabalhando, nos orientando e atendendo cada um de nós. Sabendo disso, cada um de nós eleve o seu pensamento a Deus, a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, e aos mentores que estão aqui neste momento, e que cada um reflita naquilo que veio buscar, na sua necessidade espiritual, na sua necessidade física, e que cada um irá receber, sem dúvida, aquilo que for necessário para o momento de hoje, para o momento de amanhã e para sempre será atendido. E assim, Pai, nós vos agradecemos por estarmos aqui nesse momento e pedimos licença para darmos iniciado a palestra de hoje com o nosso irmão Paulo. Paulo Afonso, isso? Por favor, Paulo. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde, gente.
Bom, hoje, como vocês devem saber, o tema é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? Então, para mim é uma grande honra poder falar para um público eminentemente feminino, né? E também, apesar que tem alguns colegas aqui também, né, no sexo masculino. E posso dizer também que eu sou um profundo admirador da alma feminina, né? E ao mesmo tempo, né, a gente sabe muito bem pela doutrina que o espírito não tem sexo, né? Que nós muitas vezes nos encarnamos como homens, né, para ter experiências dentro do universo masculino, e em algumas vezes a gente encarna também como mulher, né, para ter experiências do mundo feminino, da maternidade, né? Então assim, né, não sei se alguém lembra aqui, quando foi criada essa data, né, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, alguém lembra? Você não lembra, dona Matilde? 8 de março, né? Mas você lembra qual foi o fato que marcou que foi criada essa data? Uhum. Exatamente. Exatamente, né? Com a Revolução Industrial, né? Como até a Kátia falou ontem na palestra, a mulher que antes trabalhava eminentemente em casa, né? Ela foi também para as fábricas, foi assumir também seu lugar no mercado de trabalho. E só que na época tinha muita injustiça, né? Os trabalhadores trabalhavam 12, 13, 15 horas, né? E numa época as mulheres se rebelaram, né? Numa fábrica, ficaram aquarteladas nessa fábrica lá nos Estados Unidos e foram queimadas, né? Vivas, né? E praticamente foi a partir daí, vai falar mais alto, foi a partir daí que então que foi criado esse Dia, né, Internacional da Mulher. Até, né, como a Kátia também disse ontem na palestra, né, as mulheres devem ouvir muito essa brincadeira no Dia Internacional das Mulheres. Parabéns pelo seu dia, né, porque os outros dias é em homenagem aos homens, né? Mas isso, na verdade, é uma grande injustiça, né? Realmente seria interessante que não precisássemos criar o Dia das Mulheres, né? Porque parece que quando a gente cria o Dia Internacional das Mulheres, nós estamos criando como se fosse alguém segregado, né? E também a gente sabe que as mulheres até estão em maior número no planeta Terra do que os homens, né? A gente pode perguntar até por quê, né? Por que tem mais mulheres do que homens, né? Bom, na verdade a gente sabe que o número de nascimentos é mais ou menos igual, né? Porém o homem tende a morrer mais do que a mulher. Porque ele sai mais cedo para trabalhar. Eu também estava vendo uma notícia outro dia, até vocês viram na televisão, falaram para os homens começarem a se cuidarem mais, porque os homens geralmente não vão ao médico, né? Eles, estou com uma dorzinha aqui, vai deixando, e muitas vezes acaba desencarnando mais cedo, né? A mulher normalmente ela se cuida, ela cuida muito bem da prole, então, mas voltando então, né, gente, seria muito interessante que a gente não precisasse ter esse dia, né, Internacional da Mulher, que na verdade houvesse o dia do ser humano, né, que a gente pudesse, que nós sabemos que não temos sexo, né, o nosso espírito é imortal e cada vez nós temos experiências dentro de um corpo masculino, de um corpo feminino. O texto que deram para eu falar é um texto muito interessante que fala assim, vou até pegar aqui para citar, né, é o texto tirado do livro do Chico Xavier, A Religião dos Espíritos, né? Que fala, o nome do texto é A Mulher ante o Cristo, né? Então ele fala aqui que na época que Jesus veio, a sociedade era basicamente uma sociedade patriarcal, né? Então o homem até hoje, nas sociedades modernas, infelizmente ou não, né? Tinha um papel, entre aspas, secundário, né? Só que a gente vê por aqui que não é bem isso, né? No fundo, a mulher discretamente, nos bastidores do Evangelho, ela estava ali trabalhando. Começou pela própria Maria, né? O nosso grande exemplo de mãe, né? Abnegada, um espírito tão evoluído, né? Que foi escolhida para trazer o Mestre Jesus, né? Mas ela tão abnegada, tão silenciosa, né? Fez o seu papel, né? Trouxe ao mundo, sem fazer grande alarde a si mesma, né? Eu acho que a grande beleza de Maria é justamente o silêncio dela, né? Em trazer o nosso Mestre Jesus ao nosso planeta, né? Provavelmente na infância ela cuidou dele, provavelmente ela complementou até o aprendizado, não que ele tivesse algo a aprender, mas de alguma forma conduziu ele também, né? Cuidou dele, né? Gentilmente, né? Para que ele pudesse aos 33 anos, né? Poder vir e nos dar a mensagem dele, né? Mas fora Maria, né, quantas outras mulheres que estavam presentes no Evangelho
que também colaboraram, né? A própria Maria Madalena, né? Que foi grande companheira, né? Aqui também fala de Dorcas, né? Que ela vivia em Jope e ela ajudava os pobres, mesmo sendo pobrezinha, né? Ela fazia questão de ajudar os pobres. Fala também de Joana de Cusa, que era uma das mulheres que foi ao sepulcro quando Jesus desencarnou, né? E ela era, na verdade, parente de um alto funcionário, era a esposa de um alto funcionário, né, de Herodes, né? E ela também se juntou a essas mulheres e foram lá cuidar, né? E a gente também vê assim, que mesmo, né, aos pés da cruz, quando todos os apóstolos estavam morrendo de medo, né? Quem estava lá embaixo da cruz, né? As mulheres, né? Então acho que, por isso que eu falo assim, de certa forma eu sou um admirador da alma feminina, né? Não que, eu sei que eu também já devo ter sido mulher em outras vidas, né? Mas, de alguma forma, eu acho que a mulher... Sabe, eu acho interessante, por exemplo, quando a gente fala de uma flor, né? A flor, ela é vermelha, mas por que ela é vermelha? De certa forma, ela captou a luz do sol, né? E pegou aquela energia, né? Aquela cor, e se tingiu de vermelho, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o espírito humano, quando está encarnado como mulher, ele tende a pregar alguns valores, algumas características próprias da alma feminina, né? Inclusive até a gente for pensar assim, poxa, por que será que nas prisões a maior parte das pessoas que estão presas são homens? Será que os homens são ruins e as mulheres são boas, né? Por que, por exemplo, a maior parte dos assaltos e crimes, né, são cometidos por homens, né? Tem mudado, né? Sim, os moradores de rua, né? Como a dona Matilde disse, está mudando um pouco, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que estamos todos juntos, mas assim, com certeza, o homem acaba saindo mais para o trabalho, muitas vezes atrás de um homem que é até um prisioneiro, tem uma mãe, de alguma forma, tem esposa, tem uma família toda. Então, somos a humanidade, de certa forma, né? Então, gente, assim, o planeta Terra, nos últimos anos, digamos assim, nos últimos milênios, né, ele foi muito regido por uma ótica patriarcal, né? E o que é a energia masculina que conduziu o mundo até hoje, né? Uma energia que foi muito útil até certo ponto, porque construiu, desbravou terras, conquistou mares, e foi útil até certo ponto. Mas foi uma energia muito ligada à guerra, à disputa. E hoje em dia, a gente está vendo uma mudança na mentalidade do ser humano, né? Aos poucos, se começa a falar muito em ecologia, começa a se falar em cuidar da terra. E mesmo a mulher, ela está sendo mais chamada hoje em dia a também ocupar o seu papel no mundo, né, na sociedade. A gente vê até em empresas, muitas vezes pessoas executivas, existem alguns países que já a mulher começa também a ocupar o seu lugar como dirigente de um país, né? Então o que a gente está sentindo nessa transformação, né? Que a energia masculina a energia feminina está sendo mais incorporada ao modo de administrar o planeta Terra, né? Digamos assim, até certo ponto talvez foi necessário, né? Digamos assim, o plano espiritual, né, o plano maior, ele se aproveita tudo, né? Até mesmo as guerras que são tão tristes e tão calamitosas, infelizmente ou não, sei lá, elas também trazem crescimento. Então, essa energia de guerra, de combate, de conflito, e até mesmo dessas conquistas que foram feitas de formas até predatórias, né? Até certo ponto foi necessário para a evolução do nosso planeta, né? Mas que bom que agora, gradualmente, está nascendo uma nova consciência, né? Hoje em dia já se fala até em administrar a natureza de forma sustentável. Por exemplo, podemos ir lá na Amazônia, né? Podemos deixar a Amazônia deserta, lá sem ninguém. Podemos até ocupá-la de alguma forma, mas sem derrubar as árvores. Podemos fazer de forma um manejo sustentável, né? Que fala assim, vamos, por exemplo, outro dia eu vi, né? Em vez de a gente ir lá derrubar a árvore, né? Para tirar uma essência, eles estão descobrindo um jeito que eles fazem um furinho lá com um saca-rolha, sei lá, tira a essência e depois põe uma rolinha. Antigamente eles cortavam a árvore e derrubavam. Acho que a árvore, não lembro qual, mas é uma essência muito agradável que tem na Amazônia, né? Então assim, o que a gente chama isso? É manejo sustentável da natureza, né? Tem lugar para todo mundo, né? A gente não precisa agir de forma desrespeitosa. Até mesmo em relação aos animais. Eu estava vendo um documentário outro dia na televisão que, infelizmente ou não, nossos animais, eles são tratados com muito desrespeito, né? Por exemplo, até a gente comer ou não comer carne é uma questão muito pessoal, muito de fora o íntimo de cada um, né? Existem pessoas que se propõem, não, eu não quero comer carne porque é uma questão que agride a natureza, agride os animais, é uma questão muito pessoal.
Mas ainda que nós possamos ou não consumir os animais, infelizmente, na sociedade que se privilegia só o lucro, eles são tratados de forma muito ruim, né? As galinhas ficam todas apertadinhas, sem poder bater as asas, os porquinhos são confinados, né? Quer dizer, a qualidade de vida que eles têm é tão, assim, pobre, né? E eles até deprimem os coitadinhos, né? Então, eu vi que tem agora uma tendência também de se cuidar de animais de uma forma respeitosa, que é criar a galinha solta, ciscando, o porquinho correndo pelo mato. Diz que também os porquinhos ficam presos em lugares de cimento. E é próprio da natureza do porquinho fuçar e cheirar. É mais assim, como se visa só o lucro, né? Quer dizer, se eu tenho esse pedaço de terra aqui, eu quero criar 20 porquinhos aqui para ganhar mais dinheiro, né? Agora, eu podia criar 2, 3 e até ter mais espaço, né? Quer dizer, ainda que a gente fosse optar, não, vamos comer carne e tal, tudo bem, mas que pelo menos fosse de uma forma respeitosa com nossos irmãozinhos animais, né? Que estão na cadeia também de evolução, não é porque eles são bichinhos que eles não ligam, né? Então, assim, o que fala tudo isso? Então, fala um pouco dessa nova consciência que está brotando no mundo, do respeito, do cuidado, né? Então, de certa forma, eu como eu disse no começo, me julgo assim, um grande admirador dessa energia, né? do feminino, né? E se a gente for também pensar em outras pessoas que foram muito importantes, estão sendo até agora importantes, né? Como até a senhora trouxe agora há pouco, né? O recorte lá da dona Zilda Arnes, né? Que foi a irmã do Paulo Evaristo Arnes, que fez um trabalho tão silencioso, né? Quase não se ouvia falar muito dela. Mas lá nas entrelinhas, lá ela estava trabalhando, a Maria Teresa de Calcutá, né? Ela não ficava falando, pessoal, estou aqui, vou fazer marketing do meu trabalho, né? Quer dizer, o marketing era o próprio trabalho dela, a própria caridade que ela fazia já era o marketing, né? E tantos outros exemplos, né? Por exemplo, de certa forma, normalmente, quem que frequenta o centro, quem que frequenta as igrejas, quem vai à luta, em geral, são mulheres, né? Não porque o homem não seja bom, né? Voltando àquele exemplo, a gente tem aquela tendência de falar, o homem é ruim e a mulher é santa. Não é bem isso, né, gente? Graças a Deus, assim, a mulher ela é mais incentivada a falar dela, dos seus sentimentos. O homem, por exemplo, quando ele está triste, normalmente ele não fala, eu estou tão triste, minha namorada me deixou. Ele geralmente fala, tô chateado, né? Sei lá. A mulher não, ela conversa com as amigas, vai até o banheiro, vem comigo, vamos no banheiro conversar um pouquinho e tal, né? Acho que isso, de certa forma, o homem está começando também a ser chamado a despertar um lado feminino da sua alma, né? Tem um teórico da psicologia, que é o Jung, né? Que eu gosto muito. Ele fez um conceito que eu acho muito interessante, né? Ele falou que os homens têm dentro de si um lado feminino, que ele chamou de ânima, que em latim é alma, né? E a mulher, por sua vez, tem o ânimos, que é o lado masculino. Até em termos de hormônio, as mulheres têm, sim, hormônios masculinos e o homem tem hormônios femininos, né? Então, por exemplo, pensar assim, até pensando nessa coisa, se o homem tem um pouco da alma feminina dentro dele, para que ele pode usar isso? Para também cuidar, né? E hoje em dia o homem tem sido mais chamado também a desenvolver o seu lado feminino, né? A sensibilidade, o homem tem sido chamado também a cuidar mais dos filhos, né? A gente vê assim tantas crianças abandonadas e até então, né? Não sei como é que meus colegas homens aqui acham disso, né? Mas os homens era muito comum assim numa roda de homens falar, eu tenho tantos filhos, mas eu nem sei quantos na verdade estão por aí, né? Como se fosse uma vangloriar-se, né? De ter filhos espalhados pelo mundo, eu nem sei o número de filhos, né? E infelizmente, realmente existem muitos filhos abandonados, sim. Porque se todos os homens também fossem responsáveis na paternidade, quanto menos crianças nós teríamos abandonadas, não é verdade, gente? Então, tá dando para ouvir, gente? Eu falo um pouco baixo, tá dando para ouvir? Tá? Então o homem também está sendo chamado a também trabalhar o seu lado feminino, né? De ser sensível, de também colaborar mais com a educação dos filhos. E até mesmo nas empresas, hoje em dia, né, eu não sei se eu estou sendo muito otimista, né, mas eu acho que está nascendo bem gradualmente, né, Matilde? Está nascendo assim, uma tendência mais humanitária nas empresas, né, menos competição, né? Acho que hoje em dia o ambiente de trabalho é muito competitivo, né? É um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo desmerecer o outro para ser promovido. Vamos dizer, ainda é um pouco dessa energia, né, que existe no planeta Terra, uma energia muito ligada à belicosidade, às guerras, né? Mas acho que também no meio corporativo está nascendo também uma tendência de ser uma empresa mais humanitária, em que existe cooperativismo e não mais competição, né, entre os homens.
né? Então, assim, então, gente, falando um pouco então desse Dia Internacional da Mulher, né, que como a gente estava falando, né, poxa, quem dera fosse todos os dias, né, Dia dos Homens e das Mulheres, né? Como até a Kátia, a gente falou na palestra, até assisti um pouco da palestra dela ontem à noite, até para poder também trazer mais algumas informações do que ela nos falou ontem, né? Essas datas, né, das, entre aspas, minorias, né, que nem são minorias no caso das mulheres, né, às vezes são até, sem querer, elas acabam até reforçando um certo preconceito. Não é, gente? Por exemplo, para que o Dia Internacional da Mulher? Tudo bem, eu já aproveito que existe, vamos parabenizar as nossas mulheres, vamos dar uma flor para elas, porque, né, agora, realmente, mesmo quando fala assim, né, das minorias, que temos que lembrar, poxa, mas quem dera pudéssemos lutar para que não fossem minorias, né, e que também que a mulher pudesse ocupar o seu lugar, né. Então, gente, ó, desde o começo da história, né, existia em outros períodos da história, anterior mesmo a Cristo, existiam sociedades matriarcais, né, em que a mulher tinha o seu papel. Inclusive, nem falava assim do Deus, falava da deusa, né? E por que será que Deus não é feminino? Ou quer dizer, será que nós podemos chamar Deus de masculino ou feminino? Mas ele tem com certeza uma energia feminina, né? De criação, né? Sim, né? Então, antigamente, então, tinha um pouco essa coisa mesmo da mulher, né? Até mesmo em algumas famílias hoje em dia, né? Não sei se a dona Matilda é família italiana, né? A família italiana geralmente tem a mãe, né? A matriarca, né? A nona, né? E, de certa forma, ela tem uma ascendência muito grande na família, principalmente nos assuntos da criação dos filhos, né? E será a nona, né? Então, assim, falávamos então de sociedade matriarcal, né? Em alguns lugares até existe ainda, né? E sociedade patriarcal, né? E caminhamos então hoje, tenho ouvido falar muito da sociedade matricial, em que podemos pegar um pouco de cada jeito de existir, né? Um pouco do jeito feminino, um pouco do jeito masculino, e unirmos forças para construir uma sociedade melhor, né? Mas estamos caminhando ainda, né? Quando nós falamos, né, que o planeta Terra está passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, que legal, vamos então ficar sentado aqui esperando, o mundo vai melhorar, né? Quem dera fosse assim, né? Porque a gente não tem essa impressão quando fala que o mundo está passando por uma regeneração, uma transformação. Tá, vamos ficar então sentados esperando, dormindo, que o mundo vai melhorar. Depende de quem esse mundo melhorar, não é? Se a gente continuar aqui guerreando, se a gente continuar falando mal da vida dos outros, né? Será que vai mudar? Né? Então cabe a nós o quê? Fazer um pouco o exemplo dessas mulheres abnegadas do Evangelho, que é lá arregaçar as mangas, fazer a nossa parte, né? Eu sei que não é fácil, gente. Quando eu falo para vocês, eu também estou falando para mim. Me incluo também, né? Eu também tenho que escutar isso que eu estou falando, né? Quer dizer, quanto é difícil para a gente não cultivar valores, né? Assim, como inveja, como falar mal da vida do outro, né? Existe, assim, dentro da alma feminina, né? Tanto da alma masculina quanto da alma feminina, existem aspectos mais positivos e mais negativos, né? Então, como dizer assim, não quer dizer que eu, como encarno como homem, passo a esquecer de todos os aspectos negativos ou positivos da alma feminina. Meio que eles ficam meio adormecidos e vou vivenciar, né, como homem, algumas características próprias do meu gênero, né? Até porque, socialmente falando, a gente é constituído, né? A gente é formado desde pequenininho, quando eu nasço, esse garoto, legal, né? Ou então fala assim, vai pegar todas as menininhas, né? Olha como isso, eu já estou plantando na cabeça desse homem uma cultura machista, né? Ou então essa menininha nasce, poxa, coitadinha, né? Poxa, que pena, né? Vai sofrer. Quer dizer, como nessa fala eu já estou plantando, né? A cultura, né? Machista ou feminista, né? Feminista não, isso é um outro tema que eu quero falar de a cultura talvez até da mulher está num segundo plano, quando na verdade ela não está, né? Ela tem o seu lugar muito necessário nesse mundo, né? Sim, sim. Ontem falamos também sobre essa questão, né, do feminismo, né? Como a mulher por muito tempo foi massacrada, digamos assim, por essa cultura machista, mas por que será nessa cultura machista? O homem será que é mais forte que a mulher, né? Podemos dizer que fisicamente até talvez ele tenha mais músculos, a sua consistência física seja maior, mas será que ele é mais forte que a mulher? Depende de qual parâmetro que eu vou parar para analisar. Se for musculatura, talvez sim. Tem bem que tem mulheres que também que dão um baile muito homem aí, né? Até ganha bem, né, a briga aí, né?
Mas, assim, se a gente for pegar outro parâmetro, vamos esquecer então do parâmetro físico, vamos pensar no parâmetro de força, né, de emocional. Dizem que a mulher suporta muito mais a dor do que o homem, né? Isso é verídico, né? Tenho conversado com alguns amigos meus médicos que falam assim, quando o homem vai tomar injeção, quando vai operar, eles, não, cai fora, né? E a mulher já não, né? Parece que ela foi até meio que educada até a suportar, né? Mas, assim, talvez as fibras da alma feminina sejam realmente mais fortalecidas nesse aspecto, né? Oi? Sim, sim, sim. E tem todo... Pois não. Sim, com certeza, né? Sim, então. Por isso que eu falo assim, será que a mulher é o sexo frágil? Depende qual o parâmetro que eu estou querendo utilizar. Se for musculatura, vamos tirar um braço de ferro para quem vê que é o sexo melhor. Será que isso é parâmetro para julgar que o homem é mais forte? Com certeza não, né? Então, assim, vamos dizer assim, por muito tempo, então, o homem tinha uma preponderância sobre a mulher. Era talvez pela força mesmo, era no tempo das cavernas, talvez, né? O homem ia lá, pegava ela, barrava, tudo pronto, né? Ganhou, tal. Caçava a mulher, sei lá como que era, né? Estou brincando um pouquinho aqui. Mas aí, por muito tempo, então, a mulher foi massacrada e ela era colocada na igualdade até de uma criança. Por exemplo, antigamente, quando uma mulher por exemplo, tinha relação sexual com o homem antes do casamento, o homem até sofreu um processo, porque ele seduziu como uma criança indefesa, e de certa forma até era um pouco mesmo, né? Ou mesmo o voto, né? A mulher não podia votar, porque, coitadinha, não sabia, né? Tinha tão ingênua, tão inocente, né? Na qualidade mesmo de uma criança, né? E, gradativamente, ela foi conquistando o seu espaço, necessário, e até que na década de 60, por aí surgiu o movimento feminista, né? E aí até, acho que talvez naquele momento foi necessário até exagerar um pouco da dose. Acho que a coisa da libertação feminina se confundiu um pouco, talvez até com se assemelhar ao homem, né? Então, não quero mais que abra a porta para mim, não quero mais usar sutiã, não quero mais isso, né? De certa forma, vou bater de frente, não preciso mais do homem, né? De certa forma, talvez foi até necessário. Diz que quando a gente tende a cair para extremos, né? Por exemplo, eu sou muito bonzinho, aí quando eu quero me mudar, eu vou para o lado malzinho. A humanidade bate em extremos, né? Até que ela encontre o equilíbrio, né? Então, de certa forma, acho que quando a mulher criou o movimento feminista, né? Eu acho que foi talvez até necessário, mas aí acho que hoje em dia acho que a mulher está começando a voltar mais um pouco, talvez até de outra forma. Então, ser feminina, né? Não quer dizer ser frágil. Ser feminina é poder ter o seu lugar no mundo, né? É poder também ter a força da mulher, não se deixar mais subjugar pelo homem, como talvez era antes, né? Quer dizer, ainda hoje, talvez, algumas mulheres ainda se sentem subjugadas, né? Pelo homem, né? E a gente sabe que isso, no fundo, não é saudável. Por quê? A gente fala até de obsessão, né? Quando um espírito obsedia outro, também não é bom para esse espírito que está sendo obsidiado e muito menos para o que obsidia, né? Então existem relações de marido e mulher que são relações até meio obsessivas, né? Em que existe uma subjugação, né? Quando não precisaria haver essa subjugação. Então, de certa forma, a mulher está também se emancipando e se colocando numa relação mais horizontal com o seu marido, né? Não uma relação de poder, mas uma relação de parceria, de troca, de companheirismo, né? E não quer dizer agora, por isso, que não existe lugar para cada um. Acho que essa é a grande diferença, que acho que a humanidade está evoluindo e acho que ela precisou amadurecer algumas ideias, né? Acho que a humanidade é como uma criança que foi crescendo, e hoje em dia parece que está um pouco assim. Tudo bem, acho que dá para a gente ter um certo equilíbrio, né? Na relação, porém, existe o lugar da mulher. Uma mulher, muitas vezes, ela está ligada muito ao cuidar, né? Ligado até muitas a profissões do cuidado, né, da enfermagem, ou mesmo da maternagem. Existem, acho que uma característica muito feminina essa do cuidado. E o homem, ainda que ele também esteja se sensibilizando, acho que é saudável isso também, né? Ele já não está mais aquele brucutu de antes, né? Acho que hoje ele está se sensibilizando também, mas ele também tem o seu lugar assim bem delimitado, né, de certa forma, de ser o protetor do lar, né, de ser o cuidador, né? Então, assim, nós estamos passando por uma grande transformação, né? E, como eu estava dizendo há pouco tempo, é gradual e a gente tem que participar desse processo, né?
Sim, eu tenho alguns exemplos disso, né? E, por exemplo, se a sua colega falou aqui que tem alguns lares que realmente existe o contrário. Inclusive, foi feito o levantamento pelo IBGE, hoje em dia o número de mulheres que são cabeça de família é muito grande, tem aumentado muito, né? E tem mulheres até que têm ganhado muito melhor que homens, né? E se isso numa família, qual o problema? De repente eu estou desempregado, estou ganhando menos, e minha esposa fez um concurso por mérito próprio lá e passou, qual o problema dela ganhar mais que eu? Existe algum problema? Alguns homens entram em parafuso quando isso acontece, né? E agora, né? Como é que eu vou fazer agora? Mas qual o problema? Se para aquela família está bem, né? Quer dizer, por que eu tenho que ser sempre o que ganha mais, né? Que é a minha esposa, né? Então, assim, acho que está tendo mesmo uma transformação. Até assim, queria até o depoimento de vocês, mulheres, né? Como que é, né, ser mulher hoje, né, no mundo que a gente vive, estar no movimento espírita, como que é para vocês? Sabe que até o depoimento de algumas de vocês, depois nós vamos passar para as perguntas, até porque, assim, digamos assim, como homem, eu tendo a ser um pouco mais objetivo, assim, nas minhas colocações, então, até a Sandra fica meio brava comigo, o tempo acaba sempre sobrando um pouquinho, né? Mas, de certa forma, eu queria até um pouco o depoimento de vocês, assim. Aliás, falando com essa coisa do falar, né? É engraçado quando a mulher chega em casa, ela vai contar de um passeio, né? Foi tão legal, eu fui lá, encontrei fulana, depois fiz uma compra, não sei o quê. Aí você pergunta pro marido, aí como foi o passeio? Foi legal, a gente foi muito bom, acabou, né? Né? Diz que a área que a gente mais usa, ela desenvolve mais, né? Os neurônios desenvolvem mais. Então a mulher, ela tem essa facilidade de verbalizar, né? E acho que é interessante, sim, né? Não estou dizendo que é errado, né? O homem, ele já tende a ser mais objetivo, né? Ele tende a ser mais sintético, talvez até um pouco mais racional que a mulher, né? Dentro dessa encarnação, ele meio que adormece um pouco alguns aspectos e salienta muito o lado racional, talvez seja parte dos aprendizados que ele tem para fazer no corpo de um homem, né? E a mulher, por sua vez, ela tende a ser bastante expressiva, né, no que fala, né? Até interessante, eu estou fazendo um curso, né, em que eu sou o único homem entre 15 mulheres, né? É um pouco difícil, porque às vezes eu quero falar e tem umas conversas cruzadas, assim, né? Mas elas se entendem, né? De alguma forma, se entender. Eu falo, pessoal, parece um por vez ainda. Então, mas é interessante. Então, assim, queria até o depoimento um pouco de algumas de vocês, assim, como que é ser mulher hoje, né? No século que nós estamos vivendo, no mundo de transformação, dentro até do movimento espírita, né? Que a mulher tem sido também muito atuante, né? Como que é? Alguém gostaria de falar algo, né? De como que é hoje, né? Pois não, a senhora traz depois assim. Sim. Espera só um minutinho. Para os nossos internautas poderem acompanhar as perguntas também, né? As colocações, né? Eu acho que a mulher desenvolveu bastante. O homem ele está um pouquinho parado, ele está um pouco machista ainda. E ele tem noção do poder da mulher. E ele não quer dar esse poder para a mulher, por isso que eles se reagem dessa maneira. Sim. Muito obrigado, viu? Desculpa até se eu já entrei das perguntas, mas tudo bem, né? Olha, realmente é isso. Eu trabalho muito com homens, né? No meu trabalho. E sou psicólogo, né? E realmente eu recebo no meu consultório muitos homens perdidos, né? Não sabem o que fazer. Eu acho que até comparado com a alma feminina, eles são um pouco carroças, né, emocionalmente falando, né? Porque até então ele era o provedor, ele era o bom, ele era o que mandava, né? E ele deixava os filhos ao cuidado da esposa, né? E agora, né? Agora a mulher está... Sim, está sendo difícil, mas ao mesmo tempo está sendo saudável também, porque ao mesmo tempo, na medida que o homem entra em crise, ele vai buscar ajuda. Ele tem vindo mais ao centro, né? Ele tem ido mais às igrejas, ele tem ido também mais à terapia. Normalmente o homem só chega na psicologia, na terapia, quando ele já está, né, muito mal, né? E a mulher já não, ela vai para se conhecer, ela vai para melhorar algum aspecto, né? Então, realmente, eu concordo, né? O homem está mesmo perdido, né? Qual o lugar dele agora? Mas acho que isso é saudável, né? Quem mais gostaria de falar? Passa um minutinho. Tem a nossa colega ali. Não precisa. Sim. Até nós falávamos ontem
Depois a nossa colega ali, onde falávamos um pouco, onde nós falávamos um pouco dessa frase, né? Será que é atrás? Será que é do lado, né? Será que é... Oi? Acho que talvez essa frase atrás seja uma frase que mais uma vez reforce o quanto o homem está na frente, mas não é bem verdade, né? Quem sabe pudéssemos realmente, talvez ainda exista isso um pouco ainda, né? Mas quem sabe pudéssemos lutar para que exista assim um homem e uma mulher, um ao lado do outro, né? Antigamente se tinha muito o conceito de incompletude, né? Preciso buscar a metade da minha laranja, a tampa da minha panela, né? E hoje em dia já se pensa em uma panela inteira, com tampa e panela, e uma laranja inteira, né? Com duas metades e completa, buscando outra laranja, né? Para se completar, né? Mas é interessante a sua colocação, né? A senhora queria fazer uma pergunta, né? Um comentário? Pode fazer depois. O meu. Quem quer falar? É assim, eu acho que para a mulher está muito mais fácil, né? Ela continua lutando contra os mesmos problemas da sociedade em geral. Racismo, preconceito, ignorância. Ela continua tendo que lutar contra isso, mas ela tem mais armas agora. Ela tem, sei lá, o apoio de uma casa espírita, ela tem o apoio de uma igreja que fornece psicólogo a preço popular. Então, ela está tendo mais armas para nem lutar contra, para conviver e superar esses problemas. Então, nesse ponto, está bem mais fácil para a mulher, nessa geração. A geração da minha mãe já não teve tudo isso, infelizmente, né? Mais um minutinho. Hoje eu vou falar da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha é uma lei que foi criada, né? Que essa Maria da Penha foi espancada, né? Pelo marido, e ela se tornou paraplégica, né? Tomou um tiro, não estou bem lembrado. E se criou a Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei que criminaliza o agressor, ele é preso e tal. Não estou dizendo que não seja necessário. Acho que é necessário que tenhamos meios de conter a violência. Só que ela criminaliza o que às vezes até é um problema social e também da mulher, né? Às vezes o casal, eles estão convivendo até numa relação simbiótica de agressor e agredida, né? E muitas vezes ela também provoca e é provocada. Quer dizer, existe uma doença que precisa ser cuidada. Também, hoje em dia existem grupos de homens que estão se tratando, não porque são maus, mas porque têm mesmo dificuldades em lidar com as emoções, né, e se tornam agressores, né? Então, eu acho que até é saudável que haja essa lei como forma de coibir a violência contra a mulher, que é realmente uma grande covardia, né? Porém, não temos que também só criminalizar o problema, que é um problema emocional, de ordem psíquica e espiritual, como nós sabemos, né? Tá tempo para mais alguma colocação, Sandra? Sim? Dos filhos, educando o filho, educar o filho não como machinho, né? Depende da mãe e do pai fazer os meninos serem hoje um pouco melhor, porque antigamente a educação dos pais era: o filho não pode mexer na cozinha, não pode fazer isso porque você é homem, e a menina vai lá, pega o paninho de prato e vai lavar a louça porque é obrigada. Então não existe mais isso, gente. Então depende de cada um dos pais, né? O meu amigo Paulinho aqui, ele é um pouco mãe, né? Porque ele cuida da filha dele. Então é exemplo vivo, que faz tudo, né? Então é isso que importa, a gente, né? O nosso querido Fernando, que faz tudo em casa também. Então é isso que importa, a gente ter consciência de nós mães educarmos os nossos meninos para serem criaturas, serem seres humanos, não homem e mulher, né? Isso que é importante. Sim, sim. Depois o nosso colega quer fazer uma colocação, mas só complementando um pouco o que a Sandra falou, eu concordo mesmo com a Sandra, porque assim, a gente vê muitas vezes assim, tem uma família, o filho e a filha, né? O filho pode sair, pode ir na gandaia, a filha é cuidada, né? E por que não também a mãe colaborar para que esse menino tenha caráter, para que esse menino também tenha respeito pela mulher, pela menina, né? Então, assim, realmente, temos também, a mulher também tem participação, não criar homens machistas, né? Oi.
Eu queria que você falasse a respeito da parte do homossexualismo. Você falou do espírito não ter sexo e estar no corpo feminino ou masculino. O que acontece nesses casos aí em que tem o homossexualismo? Bom, então assim, o homossexualismo é um fenômeno biopsicossocial, né? Mas, pegando pela ótica espírita, né? Porque eu falo biopsicossocial, muitas vezes tem a origem orgânica, muitas vezes a origem psíquica, né? Como a pessoa se constituiu, os traumas que ela teve, a questão do pai, como foi o pai, a mãe e tal. E social também, dentro das escolhas que ele fez durante a vida. Agora, pegando pela ótica espírita, a gente sabe que muitas vezes são espíritos que ainda estão no momento de transição. Não quer dizer que todo mundo que estava como homem e encarnou como mulher vai ser homossexual. É uma questão muito pessoal, muito particular de cada espírito. A doutrina espírita, ela recebe com muito carinho e participa também. A única coisa que ela recomenda é que tanto héteros ou homossexuais tenham uma vivência sexual dentro da saúde espiritual, né? Da vivência tranquila, né? Mas realmente muitas vezes são espíritos que estão ainda no momento de transição, e muitas vezes é uma prova muito grande também, porque eu já vi muitas pessoas que têm a homossexualidade, né? Hoje em dia se fala homossexualidade, não mais homossexualismo, né? Porque o ismo é um sufixo que indica doença, né? Então a homossexualidade, ela é muitas vezes uma prova, porque não é fácil mesmo, no mundo que nós vivemos, em que existe tanto preconceito, né? Ele ser muitas vezes um desbravador, né? Então a doutrina espírita, ela fica de uma forma muito respeitosa e acompanha, e também muitos membros dela também são homossexuais, né? Mas é uma questão muito dá pra gente falar até uma palestra inteira, né? Sobre né? A gente ainda vai, mas não sei se deu para entender a sua né? Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção, né? Parabéns aí. Muito obrigado, Afonso. Muito bem explanado a exposição de hoje. Um tema muito importante, que daria, né, para falar horas a respeito do tema. Um tema até delicado, né, de estarmos conversando, né? Mas foi muito bem colocado pelo Afonso. Muito obrigado, Afonso. Bom, agora é chegado o momento da nossa participação, da efetiva participação de todos nós. Como é que nós fazemos isso? Através das vibrações. É o momento de nós levarmos um pouco da energia que nos abastece aqui nesse momento àqueles irmãos mais necessitados. Vibremos pelas crianças, perambulam pelos faróis, abandonadas, pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, de um lado ao outro, excluídos da nossa sociedade, pelos nossos jovens imbuídos na bebida, no fumo e da vida mundana, pelos irmãos que se encontram nos presídios, para que eles possam ser reconduzidos aos lares, a ser reintegrados à sociedade. Pelos nossos idosos que se encontram nos asilos, muitas vezes aguardando uma visita que não chega, outras vezes esquecidos até dentro dos próprios lares. Vivemos pelos enfermos nos hospitais, casas de repouso ou acamado dentro dos próprios lares. Vivemos pelos povos vítimas de catástrofes, guerras pelo mundo. Viveremos pelos governantes de todas as nações, para que eles possam promover a paz e a justiça social. Vivemos pelos nossos parentes, por nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos aqueles que se intitulam nossos inimigos. Vibremos também pelos nossos amigos e parentes desencarnados, para que eles possam receber o nosso abraço, o nosso carinho fraternal. E nos permita, Pai, vibrarmos por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos licença para dar encerrada a exposição de hoje e continuaremos com o trabalho de paz em seguida. A dona Cida irá continuar um pouquinho aqui com vocês. Por favor, mantenham o silêncio, que é importante para que a gente consiga o equilíbrio dentro da sala de paz. Obrigado. Até já.